de qualquer maneira. E olhem esse vídeo que eu vou mostrar para vocês do que Alexandre de Moraes, o ministro do STF, está falando sobre as redes sociais e vai deixar vocês chocados. Urgente, Alexandre de Moraes diz que é preciso combater o capitalismo selvagem nas redes sociais. Falta boa vontade. E falta boa vontade, Vossa Excelência já disse, o ministro Flávio aqui, porque, na verdade, isso é o desenho do negócio. É ter mais robôs, ter mais ofensa, mais discurso de ódio, monetizar e ganhar mais dinheiro. Então, nós temos que optar se nós vamos permitir um verdadeiro capitalismo selvagem nas redes ou se nós vamos colocar a Constituição dentro das redes também. Falta boa vontade. A Constituição, assim como eles estão dizendo urgente, após Marcel Van Hatten desafiar o diretor da PF e também falar grandes verdades para o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, dizendo que lavou a alma do povo brasileiro. Oi, pessoal, bom dia. Estou aqui com o deputado Marcel. Estou atendendo um show na comissão lá com o ministro Lewandowski, né? Falou o seguinte, desafiou lá o diretor da polícia, me prende agora se eu estou cometendo crime. Coerência, prende agora com coerência, com a lei, com a Constituição nas mãos. E como ele disse, a covardia só age nas sombras. São Parabéns, processos clandestinos, né? Que inclusive os dois aqui são injustiçados já há muito mais tempo do que eu. E eu sinto também que acabei lavando a alma de todas essas pessoas no Brasil, sejam deputados ou não deputados, tem tantos cidadãos sofrendo com esses processos clandestinos e secretos. Eles agem nas sombras, mas aqui na frente, nas luzes, eles não têm coragem, porque isso se chama covardia. E a escuridão, Marcelo, ela só existe enquanto não há coragem que se jogue luz em cima. E agora isso está acabando, porque a população também acordou. Então eu agradeço a vocês pela inspiração. Vocês me dão todos os dias, vocês estão lutando há tanto tempo contra essa tirania e a gente está junto, Bia. É isso, parabéns, cara. Gilvanda Federal e Carlos Jordi detonaram com essa atitude do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. E como nunca antes visto, foi um dos discursos mais fortes desses deputados. Olhem o que eles tiveram coragem de dizer em tribuna. As últimas vezes que eu farei. É óbvio que nessa casa, todos os parlamentares hoje, quando sobem aqui, colega Padovani, tem medo do que vão falar. Porque a nossa Constituição virou papel higiênico. Não serve mais para nada. Ontem, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, a quem teve a incumbência de defender Lula na Lava Jato e virou o ministro da Justiça e Segurança Pública, teve a pachorra de vir a essa casa e dizer, presidente, que o artigo 53, onde está claro que somos protegidos pela Constituição para falarmos o que quisermos aqui em cima, não é bem assim, segundo o ministro. A palavra quaisquer que está escrita no artigo 53, ele tomou outra interpretação e disse, veja bem, dependendo do que você falar, o artigo não vale. Ora, senhor presidente, se um artigo que protege um parlamentar em uma democracia para poder falar o que bem entende aqui em cima, não vale, o que podemos dizer do pai e da mãe que estão em casa acompanhando esse discurso quando eles vão para algum lugar emitir uma opinião? Se nós aqui não estamos protegidos em poder falar o que bem entendermos, imagine uma pessoa comum no nosso país. Que, aliás, neste momento, colega Gilson, o Supremo Tribunal Federal está roubando nossas prerrogativas ao tratar sobre a censura na rede social. Quem faz lei nesse país é a Câmara e o Senado, e ninguém mais. Mas, infelizmente, enquanto tivermos um grande bananão na presidência do Congresso Nacional, nós continuaremos de 4 para um ex-ministro que vem a essa casa e humilha parlamentares que estão sendo processados por denúncia feita nesta tribuna aqui onde eu estou. Onde é que nós vamos parar, senhor presidente?
Onde é que termina esse absurdo do judiciário? Qual é o limitador? Quando nós teremos um policial aqui do lado da polícia do Lula controlando o que nós falamos? Para ver se a gente sai algemado daqui ou se pode ir para casa. O Supremo Tribunal Federal agora está decidindo o que eu posso falar aqui e o que eu vou poder postar na rede, colega Bibo. É isso que nós vivemos no nosso país. E o nosso colega Pachecão lá, aqui, né? Tranquilo, deve ter cargo no governo, um monte de emenda. E o parlamento que se lasque. Pacheco vai entrar nas páginas da história da República como a maior vergonha que presidiu o Congresso Nacional. É triste. Ontem nós vimos o ministro Lewandowski, ex-ministro do STF, atual ministro da Justiça, sendo questionado por parlamentares na Comissão de Segurança Pública sobre diversos temas. Dentre eles, ele foi questionado sobre esses indiciamentos que estão ocorrendo de deputados por usarem a tribuna, por gozarem da sua imunidade parlamentar. Deputado Marcel Van Hatten e deputado Cabo Gilberto estão sendo processados por crimes contra a honra. E o ministro disse que está tudo ok. Está tudo ok, deputado Marcon. Porque, na verdade, ele disse que o STF deu uma guinada para uma jurisprudência de que a imunidade parlamentar, ela não acolhe os crimes contra a honra. Bom, eu gostaria de saber para que serve, então, a imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar ela não serve simplesmente para garantir que nós falemos palavras bonitinhas. Ela serve para garantir que nós não sejamos processados por debates, por falas muitas vezes acaloradas. E eu trouxe aqui um exemplar da Constituição Federal, esse item que já está se tornando tão obsoleto, que tem sido desrespeitado por poderosos do nosso país, e trouxe aqui o artigo 53. Porque o ministro Lewandowski, ele disse ontem que isso foi uma interpretação do STF. Aquilo não foi uma interpretação, aquilo foi uma distorção do STF, uma hermenêutica, uma criação jurisdicional. Na verdade, eles estão legislando através de decisões do STF. A interpretação é isso aqui que eu vou fazer. O artigo 53 fala: os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Deputados e senadores são invioláveis. O que significa? Ser inviolável é que você não pode ser processado. Inviolável é que não pode ser violado. Não pode ser processado, é sagrado. Não pode ser processado civil e penalmente, ou seja, nós não podemos ser processados civil e penalmente, criminalmente, quando exercemos a nossa atividade parlamentar, sobretudo nessa tribuna, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Quaisquer significa que não há exceção. Um deputado, quando vem a essa tribuna e fala sobre questões que muitas vezes incomodam ao governo ou ao STF, ele não pode ser processado. Ele não pode ser criminalizado, como vem acontecendo reiteradamente nesse consórcio, nesse governo, nesse regime. Nós estamos vendo a República sucumbir diante de tiranos que vêm desrespeitando o parlamento. Aí hoje eu vi uma entrevista do Andrei, que é o delegado da Polícia Federal, dizendo que a imunidade não é absoluta, e ele fala: imagina uma pessoa ir para a tribuna da Câmara e vender cocaína, vender crianças, atacar a honra das pessoas. É crime, não é liberdade de expressão. Vamos fazer o que tivermos que fazer. Isso é um absurdo, essa comparação esdrúxula, uma comparação banal sobre a atividade parlamentar e sobre a imunidade quando o deputado usa a tribuna. E eu digo mais, o deputado, quando está nessa tribuna, se ele fizer qualquer desses crimes aqui que ele está dizendo, fazer qualquer tipo de comentário como esse, ele não está cometendo crime, sabiam disso?
Porque nós não podemos ser processados penal e civilmente por quaisquer de nossas opiniões, palavras e votos. Isso significa que um deputado que chegar aqui e cometer quebra de decoro, que é isso que acontece quando vem aqui e fala sobre venda de crianças ou venda de drogas, que ele fica impune? Não, ele não fica impune. Mas quem pode nos julgar? Não é o STF, não é o Judiciário. Quem pode nos julgar, mais 30 segundos para concluir, senhor presidente. Quem pode nos julgar é o Conselho de Ética da Câmara. Se um deputado quebra o decoro parlamentar, se ele se excede em suas falas, ele tem que ser processado pelo Conselho de Ética. E aí ele perde o seu mandato. E aí sim ele pode responder penal e civilmente. Mas enquanto nós formos deputados, isso não pode acontecer. Estamos sendo governados por um consórcio que já perdeu o pudor para impor o seu autoritarismo contra seus adversários. Obrigado. Eu quero comunicar aqui que o Procurador-Geral da República me denunciou porque eu chamei o Lula de ladrão. Eu fui intimado por um oficial de justiça e no dia 12 de dezembro agora eu estarei no STF, diante do ministro Fux, para responder esse processo criminal. Já o deputado Janones, que foi pego no áudio exigindo dinheiro dos seus assessores, cometendo crime por rachadinha, o Procurador-Geral da República propôs acordo. Então, aqui a gente já sabe como é o Brasil, né? Os deputados de esquerda podem tudo, podem roubar, podem inclusive ser pegos com dinheiro na cueca e nada acontece. Presidente Jair Bolsonaro passou aqui 4 anos sendo xingado, ofendido, xingado de genocida, acusado de envolvimento com milícia e etc, etc, etc. Eu pergunto, presidente Fraga, o que aconteceu com os deputados de esquerda? Nada, zero, era imunidade parlamentar. Agora, esse sujeito aqui, Luiz Inácio Lula da Silva, o pai da mentira, o pai da miséria, que os próprios deputados da esquerda sabem que não é honesto, os próprios deputados do PT sabem que esse sujeito aqui não é honesto, não é honesto. E segundo o artigo 53, deputados e senadores são invioláveis por quaisquer de suas opiniões, são invioláveis civil e criminalmente por quaisquer de suas opiniões. E a minha opinião, presidente, sobre esse descondenado, sobre esse ex-presidiário, é que ele é o pai da mentira, é o pai da miséria, é chefe de organização criminosa e é ladrão, sim. Nós temos um ladrão na presidência da República e eu irei ao STF e vou dizer que, de acordo com o artigo 53, eu não poderia ser processado pela minha opinião de deputado federal, que esse sujeito aqui é ladrão. Nós temos um ladrão na presidência da República e eu irei repetir isso aonde quer que eu vá. Porque quando era aqui com o presidente Bolsonaro, pode tudo, mas com esse sujeito aqui, nada, que eu tenho nojo, asco. Deus, pátria, família e liberdade. E vocês, gente, o que vocês acharam da coragem desses deputados? Com a Constituição na mão, eles mostraram toda a verdade do que está escrito na Constituição, que os deputados são invioláveis, civis e penalmente sobre quaisquer palavras. Gente, quaisquer, entrou quaisquer ali. Mas segundo o ministro Ricardo Lewandowski, não é bem isso que o Supremo entende. E falar em Supremo Tribunal Federal, eles querem regular as redes sociais da Constituição. Na Constituição nós não somos um país democrático e temos direito à liberdade de expressão, mas, segundo eles, não.
Eles querem regulamentar de qualquer maneira, principalmente aqueles de direita, né, gente? Porque o de esquerda a gente vê, eles podem falar o que eles quiserem. Eles passaram mais de 4 anos humilhando, falando coisas absurdas de Bolsonaro, fazendo jogos com a cabeça dele. E aí tudo era arte, ainda teve até um filme, mas era tudo arte. Agora, quando é de direita, aí a gente somos selvagens na internet, queremos só destilar ódio. Mas verdade, a gente sabe quem quer destilar ódio, né? Mas que esses deputados foram corajosos e mandaram a real, isso foram. E vocês, o que vocês acharam dessa coragem desses deputados? Não deixem de opinar, tanto vocês quanto a sua opinião é muito importante para mim. Gente, eu gostaria de fazer um convite muito especial a cada um de vocês que são de direita, apoiador do presidente Bolsonaro e ainda não é inscrito aqui neste canal. Eu te convido a se inscrever nesse canal e vir fazer parte dessa família de direita, você também. Aqui você vai ser sempre muito bem-vindo e vai ficar muito bem informado. Muito obrigada a todos. Folha Conservadora vai ficando por aqui. Até nosso próximo react.